Fala, plantonista, tudo bem? Eu sou a doutora Raíra Pureza, sou médica cardiologista e estou aqui por mais um episódio da série Vivências e Emergências. Nestes episódios, eu sempre vou compartilhar situações que eu vivenciei na prática clínica que foram de grande aprendizado para mim e que eu acredito que serão de grande aprendizado para você também. Bom, hoje eu vou contar um caso muito dramático. Vamos lá. Recebemos no hospital onde eu estava como residente de cardiologia, que é o Dante Pazanese, um paciente com um quadro de síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Esse paciente foi encaminhado para a gente porque ele estava recorrendo dor e evoluindo com choque cardiogênico. E ele foi encaminhado para um cateterismo imediato. E aqui eu já faço um parêntese. Tá certo isso, gente? Síndrome coronariana aguda sem supra de ST? Tem alguma indicação de cateterismo imediato? Existe isso? Sim, existe, foi certíssimo. Se o seu paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST evolui com algum dos critérios de gravidade, critérios estes que o classificam em muito alto risco, esse paciente tem que ir para o cateterismo imediato, que é o cateterismo em até 2 horas, ou seja, é um paciente semelhante a uma síndrome com supra. Então, o primeiro grande aprendizado do caso de hoje é, sim, pacientes com síndrome coronariana aguda sem supra podem ser tão graves quanto o paciente com síndrome coronariana aguda com supra. E como que eu vou saber, Raíra, que esse paciente é tão grave assim se ele nem tem supra no eletro? O eletrocardiograma não é a única alteração que classifica esse paciente com síndrome sem supra como muito alto risco. Então, toda vez que você tiver um paciente com síndrome coronariana aguda sem supra de ST, mas que apresenta um critério que o classifica como muito alto risco, você precisa urgenciar esse CAT. Que critérios são esses? Dor torácica refratária ao tratamento, você fez exordio, repetiu 3 vezes, está no tridil, está subnutridil e a dor não passa. Arritmia ventricular refratária, que inclui até a parada cardiorrespiratória, choque cardiogênico, insuficiência cardíaca aguda, complicações mecânicas pós-infarto. Você concorda que a gente não espera nada disso para uma síndrome sem supra? Se for uma suboclusão coronariana, não é para causar tudo isso. Mas se o paciente está evoluindo assim, pode ser que ele tenha uma oclusão coronariana total que não tenha se manifestado com supra de ST. Isso é possível. E você descobre avaliando se seu paciente tem um desses critérios. Também existem critérios eletrocardiográficos, tá? Pela diretriz brasileira de 2021 de síndrome coronariana aguda sem supra, alterações recorrentes de segmento ST e onda T também entram nesses critérios que classificam o paciente como muito alto risco. Pois bem, nosso paciente chegou, ele chegou realmente com sinais de choque cardiogênico, já chegou com nora, já chegou com dobutamina, mas mantinha os sinais de choque cardiogênico, que incluía rebaixamento do nível de consciência, hipotensão a despeito dessas drogas, do inotrópico e da droga vasoativa, tá? Redução da diurese, tempo de enchimento capilar prolongado. O eletrocardiograma da origem e o que a gente fez quando ele chegou foi como tinha uma isquemia circunferencial, tá? Isquemia circunferencial, Raíra, mas você não falou dessa alteração lá citada pela diretriz brasileira. Pois é, mas essa alteração é citada, por exemplo, na diretriz europeia. Pacientes com isquemia circunferencial devem ter seu cateterismo urgenciado, realizado o quanto antes, em até 2 horas, segundo a diretriz europeia. Então, mais uma indicação que esse paciente tinha, além da dor refratária, do choque cardiogênico, foi essa alteração no eletro de isquemia circunferencial. Entendam, gente, só essa alteração já te deve fazer urgenciar um cateterismo. E nós levamos o paciente para a hemodinâmica e adivinham que ele tinha, sim, o que pode haver de pior que se manifesta como uma isquemia circunferencial, que é uma oclusão de tronco de coronária esquerda. Sim, do tronco da coronária esquerda. Você não ouviu errado. Para quem não está muito próximo dessas nomenclaturas, saibam que as nossas artérias coronárias são 2. A coronária direita, que tem o aspecto, o formato de um C, e a coronária esquerda, do qual tem o tronco da coronária esquerda, a descendente anterior, que é a maior artéria, e a CX, a circunflexa. Então, o tronco de coronária esquerda que dá origem à descendente anterior e à CX. E esse paciente tinha uma oclusão de tronco.
E aí você me pergunta como que ele estava vivo, Raíra? Como que ele não morreu imediatamente quando esse tronco ocluiu? Porque mais da metade do coração está sendo irrigado por essas duas artérias, né? Grande parte do coração. Pois é um paciente que tinha circulação colateral. Mas é um paciente que, se não for reconhecido e rapidamente encaminhado para o cateterismo, ele pode sim evoluir com óbito. Esse paciente foi para a sala de hemodinâmica, foi feito o cateterismo, abriu o tronco de coronária esquerda, colocou o stent, foi passado um balão intraórtico, ele teve que ser entubado, porque ele evoluiu com franco choque cardiogênico. Infelizmente, gente, esse paciente não sobreviveu. E dos relatos do serviço de origem, a isquemia circunferencial já estava presente desde o primeiro eletrocardiograma e alguns sinais incipientes de choque cardiogênico que não foram reconhecidos. Só mesmo quando o paciente rebaixou o nível de consciência e ficou hipotenso é que foi reconhecido o choque cardiogênico, tomadas as primeiras medidas e encaminhado para o nosso serviço. Então, meus amores, fica de aprendizado deste caso clínico que não é porque você tem uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST que tá tudo bem, tudo tranquilo, tá? Que você vai passar o caso só amanhã no plantão. Não. Você tem que avaliar e reavaliar esse paciente, seriar eletrocardiograma e marcadores, sim. Muitas vezes no eletro vem uma alteração dinâmica de ST e T, tá? Durante uma recorrência de dor ou algum novo quadro, uma congestão pulmonar que se instalou. Você precisa avaliar e reavaliar esse paciente, já tendo em mente quais são as características que classificam esse paciente como muito alto risco e, portanto, indicação de cateterismo imediato, tá? Quais são elas? Vamos revisar. Dor torácica refratária, arritmia ventricular refratária, insuficiência cardíaca aguda, choque cardiogênico, complicações mecânicas pós-infarto, alterações recorrentes, alterações dinâmicas de ST e T e acrescento a isquemia circunferencial, que é uma recomendação que não está na nossa diretriz, mas está na diretriz europeia, assim como outros padrões de eletrocardiograma de alta gravidade, como onda T hiperaguda, o Inter e o Ellens, tá? Então, espero que tenha sido proveitoso para vocês esse caso, como foi para mim, quando eu vivenciei aquilo e vi pela primeira vez uma isquemia circunferencial e o quanto ela pode ser grave. Até a próxima!